Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos iniciando mais um Nostalgia na TV. Solta a vinheta. Vigilante rodoviário. Bom pessoal, hoje nós vamos falar para mim uns ícones, né? São lendas. Eu particularmente eu adoro, eu cresci assistindo, né, esses heróis, para mim, né, pessoas especiais. Estamos falando dos Three Stooges, ou seja, os Três Patetas, né? É impagável. Começou quando, na década de 1850, 1840, Solomon Howell e sua esposa Gina, né, vieram da Lituânia, migrando para os Estados Unidos. Eles tiveram 5 filhos, né, que foi o Irving, o Jack, o Samuel, o Moses e o Jeremy. Tanto é que eu gostaria de fazer uma colocação até de nomes, porque eles, o Moses ele achou muito complicado, mais fácil de pronunciar, ele colocou o Moe, né? E o Samuel ficou como Champ porque a mãe dele, né, tinha dificuldade em pronunciar Samuel, então soava como Champ. Aí ficou esse nome que ele usou para a parte mais artística, né? Os Três Patetas, gente, eles atravessaram praticamente os meios de comunicação todos existentes e com sucesso. Foi primeiro o teatro, foram sucesso, migraram para o cinema e posteriormente para o advento da televisão. E todos com sucesso. É lógico, né, caindo, subindo, mas sempre com sucesso. O público, principalmente o infantil, né? Que o programa, o que eles faziam era mais para, como diz, aquele meio pastelão. E a criança adorava, né? Os dois mais velhos, o Irving e o Jack, que eram os filhos mais velhos, eles não curtiram, não gostavam da parte de cultura, dos show business, né? Somente o Moe e o Champ é que eles queriam ser artistas de qualquer maneira. Eles sonhavam em trabalhar em teatro, sonhavam trabalhar, quem sabe algum dia no cinema, né, que já estava já bem proeminente. Então o que acontece? O Champ, então, com 14, 15 anos, ele já saiu de casa. Já foi procurar a vida dele, já que era uma vida meio sacrificada, né? Sacrificante, então os pais deles colocaram ele logo cedo para eles trabalharem, para eles poderem ajudar no sustento, né? Então o Champ logo saiu, foi procurar conhecer alguns amigos que também tinham a mesma ideia que ele, e eles saíram pelo mundo. O Moe, com 12 anos, né, ele já começou a trabalhar no estúdio lá, como diz aquele leva e traz, né, mas como ajudante, mas acabou também fazendo pontas, pegando uma certa experiência já, jovem, né, já que na época de escola ele deu muito trabalho para os pais deles, já que ele bolava aula para poder assistir aqueles teatros ao céu aberto, nas praças, né? Então, em 1914, né? Ou seja, alguns anos depois, ele já estava bem, com uma certa bagagem, mesmo novo, já estava bem experiente, era bem esperto e bem inteligente. Então, ele viu no jornal uma coisa que ia mudar a vida dele. Ele viu no jornal que estavam recrutando, que era o Estúdio da Vida Grap, que estava começando a crescer também no mercado, né? Então ele falou, essa é a minha deixa, é a minha chance, eu sei que eu vou conseguir. Então ele enviou, né? Ele falou, eu vou ter que enviar uma carta de apresentação e a fotografia. O problema, a fotografia, ele com certeza, né? Ele como judeu, e naquela época era meio barra pesada, ele falou que dificilmente ele iria conseguir. Então o que ele fez? Ele mandou a fotografia do vizinho, né, o cara era modelo, tinha uma estética muito boa, então ele enviou para o estúdio e eles acabaram chamando ele. Quando ele chegou, quando ele foi lá fazer o teste, foi uma cara de pau, né? Inclusive o capitão, o ex-capitão, que estava lá vendo o pessoal quem poderia fazer, quem não poderia, né?
quem se adequaria ao que eles queriam. Tinha que ser um jovem, mas que tivesse o próprio guarda-roupa e tudo mais. Então ele fez o teste, ele chegou a fazer o teste, mas disse que não o contrataria. Mas como naquela hora ele teve sangue frio, explicou que poderia ser útil, né? E acabou, como ele estava lá, o pessoal acabou aceitando que ele ficasse. Então ele ficou uns 2 anos, recebia $100, né, por semana, e as apresentações nos teatros de vaudeville. Vaudeville é aquele quando você faz aquelas sketches rápidas, né? Você não dá nem para pensar. Não é aquela coisa delongada, coisa rápida. Então ele se deu bem, ele foi bem, mas quando terminou o contrato, né, ele chegou e acabou se juntando com o irmão. Ele chamou o Champ para eles formarem uma dupla e eles trabalharem juntos. Então aquilo deu mais experiência para ele. Eles pintavam a cara de preto, né, os dois, para poder fazer aquelas sketches mais engraçadas e até ainda tinha aquela certa timidez, mas eles conseguiram fazer com êxito. Em 1922, já sem o Champ, ele se juntou ao Ted Haley, que era um antigo amigo dele. Já era um cara mais estabelecido, né, no meio artístico, já tinha uma rodagem. E ele se deu bem, foi aí que começou o sucesso dele. Começou a ganhar dinheiro, começou a ter um nome já na praça, né, ficou muito melhor para ele. Só que chegou uma hora que só os dois não estavam dando conta. Foi aí, em 1925, o Champ entrou, que é para começar, né, dar aquela levantada de novo. E sempre tinha que ter, os irmãos Howard, tinha que ter 2. Primeiro, todas as vezes que fizeram sucesso, que se alavancaram, tinha 2 da família. Então era o Ted Haley, o Champ e o Moe. E no mesmo ano entrou o segundo estouro, que é o Larry Fine, que era um violinista, né? Um cara muito bom, mas é um cara muito engraçado. E ele fazia danças folclóricas. E isso o pessoal deixou o pessoal bem animado, bem entusiasmado para contratá-lo. Então ele foi o chamado. E daí em diante foi um tremendo sucesso, né? Foram até 1926. Eles estavam no topo, estavam recusando já convites, né? Estavam apresentando os melhores teatros, nos melhores lugares, né? Eram reservados para eles. Então ali eles viu que estavam galgando o degrau a mais, o degrau de estrelato. Né? Aconteceu em 1927, teve um hiato. Por quê? Porque o Larry ele ia se casar, então ele resolveu tirar férias. E o Moe, aproveitando, né, que o companheiro saiu, ele também, porque ele precisava sair um pouco do show business, porque precisava dar atenção para a esposa, né, que inclusive a esposa era filha do Houdini, o famoso mágico, né? Teve até um especial dele recentemente, o pessoal alguns já devem ter visto. Né? E uma criança recém-nascida. Então ele precisava desse tempo. E ele aproveitou essa época para poder começar a mudar de ramo. Né? Ele começou a ir no ramo imobiliário, ele comprou uma loja, né, de conveniência para ele poder trabalhar, comprou terrenos, só que ele deu com os burros na água, começou a dar só prejuízo. Ele perdeu boa parte da fortuna que ele havia ganho, ele perdeu nisso daí. Então ele teve que retornar, né, ao vaudeville, ou seja, ele teve que retornar de novo com o Ted Haley e o Champ. E o Larry já tinha retornado. Então, daí em diante, foi um sucesso retumbante. Né? Eles simplesmente ficaram famosos no país todo, eles corriam, né, o país todo se apresentando. Né? Tanto é que em 1930, a MGM, né, pediu para que eles fizessem um longa-metragem, produzissem um longa-metragem. E eles conseguiram produzir, bastante custoso, né? Até porque os recursos não eram muitos, mas acabou sendo um retumbante sucesso. Como diz na gíria, estouraram a boca do balão. Né? Isso chamou a atenção dos grandes estúdios. Então a MGM ofereceu um contrato, mas esse contrato era mais para os 3, para o Larry, Moe, né? e o Champ, porque eles se destacaram. Só que esse contrato nunca foi assinado, porque o Ted Haley, não sei por que, boicotou eles. Chegou e falou que não poderia fazer um contrato separado, tinha que ser todos juntos, que ia dar prejuízo, e começou a enrolar.
E esse contrato não foi assinado. E eles continuaram fazendo como diz, as pândegas deles, né? Eram aqueles de curta-metragem, né? Que é o que eles sabiam melhor fazer. Mas não gerava tanto dinheiro, né? Como eles queriam. Então, só que pouco depois o Moe descobriu isso daí. E aquele que liderava, né, os Três Patetas, ele que era o líder, então ele notou que o Ted Healy estava querendo fazer e afastou ele. Então, ficou só os três, né? E logo que ele rompeu com o Ted Healy, a Columbia Pictures já tinha um agente lá para poder contratá-los. E eles assinaram na hora. Era um bom dinheiro, só que nem tudo é flores. A Columbia, na realidade, usou eles, né? Porque ele fez um contrato onde tanto os filmes que eles iriam fazer na época e futuramente, ela detinha todos os direitos, ou seja, e repetia direto os filminhos deles. Só que eles não recebiam um tostão, né? E então eles começaram a fazer as esquetes, né, do jeito que ele era uma coisa bem natural, era comédia pastelão. Caiu no gosto do público, apesar de muita gente criticar, achar que era violência, né? Muito violento o que eles produziam, mas acabou fazendo tremendo sucesso, alavancando a carreira deles ainda mais. Inclusive eles contracenaram com a Joan Crawford e o Clark Gable, né? Que eram atores de primeira linha de Hollywood. Então não conseguiam aumentar o salário, esse que era o problema. A MGM amarrou eles. Né? Inclusive, cada renovação de contrato ela falava que não estava conseguindo, não estava dando lucro e que os estúdios, o pessoal não estava querendo comprar os filmes deles. Então eles trabalharam 24 anos na MGM, desse jeito, fizeram 194 curta-metragens e 9 longa-metragens, né? Ganhando uma quantia irrisória, sendo explorados. O Moe descobriu isso bem depois. Né, inclusive na época do Ronald Reagan, que era presidente, ele tentou reaver todo esse dinheiro, mas não conseguiu porque o Ronald Reagan achou que antes de 1960 não teriam direito a receber nada. E ficaram sem receber nada, infelizmente. Né? Acontece que o Moe encontrou, Ted Healy considerava ele como amigo. Ele encontrou com ele bêbado na rua e falou que ia aproveitar, porque gostaria de logo terminar esse contrato, trabalhar com ele. Isso enfureceu o Champ, que acabou saindo do grupo, né? E ele falou, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que vai conseguir substituir o Champ? Então ele lembrou do irmão caçula dele, que é o Jeremy, né? Mais conhecido como Baby Curly, por causa dos cabelos encaracolados, né? Então o pessoal era o queridinho da família, era o caçula. Então ele apresentou para o Ted Healy, que estava magoado ainda com o Champ, né? Pelo fato dele ter saído. Ele não gostou, porque ele falou que também não gostou muito do Curly, falando que ele cabeludo, de bigode, não teria muita graça, né? Era um cara boêmio. Aí o que ele fez? O Curly desceu, foi na barbearia, raspou o cabelo, tirou o bigode e voltou e começou a fazer alguns passos para ele, né? Se ele gostava, coisa parecida, e ele gostou e contratou ele na hora. Então era o Ted Healy, o nome ficou Ted Healy e seus Três Patetas, né? E daí por diante começou a alavancar. Eles fizeram, passava antes de passar um filme principal do cinema, eles passavam antes, né? E o pessoal delirava. E isso começou a alavancar, e começou a vender praticamente para o mundo todo os filmes deles. Só que eles não sabiam, porque a MGM bloqueava, blindava, né? E só ficaram sabendo depois que já tinham saído da Columbia Pictures. Eles recebiam uma quantia irrisória enquanto eles ganhavam milhões nas costas deles, né? Só que chegou determinada época, o sucesso foi muito... Só que o Ted Healy trabalhava, ele fazia alguns programas à parte, né? Então o Moe deduziu que falou, não, ele já consegue fazer as coisas sozinho, né? E acho que a gente já é bom o suficiente para a gente fazer a carreira solo. Certo? E foi isso que aconteceu. Então o Ted Healy acabou saindo, né? E teve um problema também
porque o Champ não voltava, porque ele começou a ameaçar explodir, né, os programas deles, jogar bomba onde eles estavam se apresentando e tudo mais. E na década de 30 começou a era mais do cinema, forte. E eles começaram a ser prestigiados, porque o trabalho que eles faziam era um trabalho muito bem feito. É um trabalho, inclusive, chegava às vias de fato, eles se machucavam de verdade. Vira e mexe, estavam indo para o hospital, né, a costela quebrada, aquele dedo no olho, era de verdade. Então eles se machucavam de verdade, né? Mas o público não sabia, e o sucesso era absoluto. Só que o Moe tinha dores de cabeça por quê? Porque o Curly, pelo fato dele ter raspado a cabeça, era um cara mulherengo, ele estava se sentindo pouco atraente. E porque ele levou um tiro no pé, né, quando jovem, isso aí acabou afetando ele o resto da vida. E ele começou a beber, e começou a causar problemas, né? Então, em 1946, depois de eles terem feito vários esquetes, vários filmes de longa-metragem, de curta-metragem, eles estavam esgotados. E o Curly já estava esgotado. Então, em 1946, quando eles estavam gravando um filme que foi pedido pela produtora, pela Columbia, né, que seria de longa-metragem, o Curly estava esperando para poder gravar. Estava sentado na cadeira, na parte de cima, que eram 2 andares, e o Moe estava gravando. Só que o contra-regra chegou e chamou ele para gravar. E ele não apareceu, ele não descia. Então o Moe foi lá em cima ver o que estava acontecendo e encontrou ele com a cabeça encostada no peito, né? Cabeça baixa. Quando ele levantou a cabeça do Curly, do irmão dele, ele viu que ele tinha sofrido um derrame. Então ele viu que não conseguiria mais gravar. Ele tentou falar, não conseguia, só chorava. Então ele acabou trazendo o Champ de volta. Foi nessa segunda leva que o Champ retornou, né? O sucesso continuou, porque o Champ talvez era mais engraçado dos irmãos, né? De todos eles era o mais engraçado. Então o Curly eles fizeram mais 2 filmes depois disso, né? Depois que o Curly ficou mal, ficou de cama, inutilizado. Só que ele teve o segundo que eles gravaram, que ficou os 3 irmãos, que apareceu o Curly sentado num trem, né, com um boné, ele tira, só que ele estava cabeludo, pouca gente acho que reconheceu. E foi a única vez que os 3 irmãos trabalharam juntos. Depois disso, né, o Curly não voltou mais. E em 1952 ele acabou falecendo, né, infelizmente. Ele era o queridinho do público, né, o Moe sabia que não conseguiria mais outro igual a ele, né, infelizmente, né, gente. E então ficou os 3. Só que em 1955 foi a segunda baixa. Foi o Champ dessa vez. Ele estava vindo de uma luta de boxe, né, com os amigos, e ele estava inclusive contando piada. Só que na hora que ele estava contando piada, ele encostou o ombro a cabeça no ombro de um amigo, né, eles estavam no carro, e ele sorriu para o amigo dele, fechou os olhos e faleceu também. Isso acabou com o Moe. Ele pensou em ali encerrar a carreira dele, né? Só que a esposa dele e o Larry Fine sabiam que se ele parasse, ele era o próximo, ele morreria muito rápido, porque ele não conseguiria viver sem a televisão, o teatro, era a vida dele. Então, eles começaram a fazer pequenas apresentações, né? A Columbia depois pediu para que eles voltassem a produzir esses filmes de curta-metragem, né? Que era o que eles sabiam fazer melhor. E o sucesso continuou, gente, né? Apesar de muita dor de cabeça com a censura, porque nos Estados Unidos era barra pesada mesmo, né? Lá o pessoal bloqueia mesmo. Mas as apresentações ao vivo continuavam com um sucesso que arrebatava multidões, né? E inclusive o genro do Moe começou a produzir desenhos, né? Fez um desenho deles, isso em 1965, né? Fez um desenho muito bacana dele, um desenho animado, e acabou alavancando eles ainda mais, né? Só que depois, quando acabou, isso anteriormente, né? Voltando em 1958, eu esqueci de falar isso aí, eles acabaram o contrato com a Columbia,
né? E a Colômbia deu um chute neles, sem mais nem menos. Então eles começaram a viajar pelo país, né? Fazendo apresentações, mas não estava dando muito certo. Só que a Colômbia começou a colocar os curta-metragens deles na televisão, né? Que era o novo meio de comunicação que estava fazendo o maior sucesso. E eles, praticamente do dia para a noite, o sucesso veio para eles novamente, alavancaram de novo, viraram mania, aí fizeram merchandise, era bolsa, era caderno, era brinquedo, bonecos, todo tipo de bugiganga, e eles viraram mania de novo, né? Aí a Colômbia chegou e pediu para renovar, só que agora eles, espertos, né, fizeram com outros valores, com valores bem maiores, né, gente? Porque tem limite também, né? São patetas, mas não são burros. São pessoas que, né, o cara para estar ali não é burro. Só eles não tinham aquela maldade ainda, mas adquiriram com o tempo, né? A IGM ficou esperta com isso daí. E eles colocaram, e cada vez que passava o seriado, começou a passar em várias emissoras, né? E eles começaram, pelo menos, a rever um pouco do prejuízo que eles tinham, que eles tiveram. Começou o dinheiro no bolso, certo? E depois disso daí, o próprio pessoal, os fãs dele, eles montaram um fã-clube. Isso foi praticamente mais de 100 mil fãs, né, de sócios, para vocês terem uma ideia. E eles estavam praticamente no mundo todo, né, venderam praticamente para o mundo todo os filmes dos Três Patetas. Né. Nos anos 1969, 68, eles produziram mais filmes, em 65 inclusive, quem trabalhou com eles foi o Adam West, né, que no ano seguinte seria o Batman do seriado. Esse aí chegou inclusive a passar na sessão da tarde, eu assisti na sessão da tarde, né, com o Adam West, muito, muito legal. Eles contrataram para o lugar do Curly, o Joey Besser, só que ele colocou no contrato que não poderia apanhar do Moe. Né? Também não tinha muito sentido também, era o que eles sabiam fazer. Então o saco de pancada virou o Larry. Mas não era a mesma coisa. Eu acredito que ele foi o Joey Besser foi o pateta mais fraco deles, né? E logo depois eles eles foram convidados para fazer teatro, peças em outros países, em outros lugares, ali da Europa, na parte da Europa, né? Eles viajavam, então eles estavam em alta. E tinha o programa Ed Sullivan Show, que era o programa de auditório mais famoso daquela época, e eles foram convidados e chamados 3 vezes, pra vocês terem ideia. O único que foi chamado, acho que 2, 3 vezes, foi os Beatles só. E eles acabaram 3 vezes, não é pouca coisa não. Era muito disputado poder participar desse programa, né? E o Joe Besser, ele não podia viajar, porque a esposa dele teve um problema no coração e ele tinha que ficar cuidando dela. Então eles contrataram o Joey DeRita, que era bem parecido com o Curly, né? Então apelidaram de Curly Joey. Né? Aí fizeram também média e longa metragens para televisão e aquelas de curta para o cinema, né? Só que quando eles estavam recomeçando, eles iam recomeçar, aconteceu que o Larry sofreu um infarto em 1971, né? Então o Moe acabaram ali se desfazendo, e o Moe começou a cuidar do Larry, porque ele foi para um hospital, o Moe acompanhou ele e ficava lá cuidando dele, eles faziam pecinhas teatrais mesmo, o Larry na cadeira de rodas, né? E o Larry acabou sofrendo esse ataque cardíaco porque ele estava devendo muito. Ele era meio irresponsável, e o Moe que muitas vezes salvava ele da falência, né? Só que a coisa estava pior do que ele imaginava. Então, ele ficou na cadeira de roda até 1975, quando ele faleceu. Infelizmente, mais um pateta que se ia. Eu lembro quando foi anunciada a morte dele, e eu nem sabia que ele ainda estava vivo, né? Apareceu até nos jornais mais famosos da televisão. Todos eles passaram a morte do Larry. Então só ficou o Moe. O que o Moe fez? Ele acabou, por exemplo, fazendo palestras em faculdades, nas universidades, nos colégios, onde ele era convidado em programas de televisão, né? Praticamente ele se tornou um mito ali. Todo mundo queria saber a história dos Três Patetas.
ele chegou a ir no auditório, né? Cabia lá 1.500 pessoas mais ou menos, chapou, ficou gente de fora, né? E o problema dele é que ele fumava muito, não se cuidava direito. Então em 1976, um ano depois do Larry falecer, foi o Moe que infelizmente se foi. Foi câncer de pulmão, né? E um tempo atrás ele já tinha feito um monte de palestras, apareceu na televisão, em enquetes. Era um astro, né? Que talvez ele nunca desfrutou em vida, tanto quanto no final da vida ele desfrutou. Infelizmente, ele acabou se indo. E em 1983, eles tiveram lá na calçada, uma estrela na calçada da fama. O único que estava vivo era o Joey DeRita, né? Acabou morrendo em 93, mas ele estava vivo ainda e foi ele que foi representar os Três Patetas. Em 2012, né? Teve um filme de cinema aí, uma homenagem a ele, muito legal. Eu gostei, particularmente achei que os atores eram muito bons, né? E acabou para a nova geração conhecer um pouco o que eram os Três Patetas. Eu levei a molecada para assistir no cinema e o pessoal gostou. Tá? Aí depois saiu em DVD, saiu em Blu-ray, né? Saiu em todas as mídias mais modernas. E é uma coisa, acho que o pessoal conhecer e na internet, né? Dá para o pessoal no YouTube, o pessoal vê um pouco os Três Patetas para conhecer, merece. E eles não tinham a sofisticação dos irmãos, do Groucho Marx, do Chaplin, do Gordo e o Magro, né? Inclusive o Gordo e o Magro chegou a participar de um programa deles. E eles fizeram ali na época, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram a sátira ao Hitler, né? E eles eram pessoas não gratas. O Hitler ficou furioso. Isso um tempo antes do Charlie Chaplin, né? Fazer o filme o Grande Ditador, né? Eles já haviam feito antes. Mas eles sempre foram tratados como filme B, diferente do Chaplin, que teve uma mídia mais forte, né? Mas o legado deles é muito importante. Deixou, por exemplo, o Monty Python, né? Foi tudo na linha dos Três Patetas, né? Eles deixaram uma história, deixaram um legado. E eu aconselho o pessoal a assistir porque é muito divertido, é muito legal, né? Eu tenho saudades quando a gente chegava da escola e relaxava assistindo a historinha dos Três Patetas, né? E a gente espera que o cinema, né, se interaja, porque eles disseram que estavam tentando fazer um novo remake dos Três Patetas, né? Se for bom igual 2012, eu acho que poderia ser até melhor, mas eu acho que foi muito bem feito, os atores eram muito bons, anima a gente, né? E inclusive o filho do Moe, ele escreveu uma biografia dele, né, dos Três Patetas. Se você procurar na internet, você ainda acha os Três Stooges. Muito bom, muito legal, conta a vida deles. Eles têm uma história bem longa, né? Tem muita coisa que eu gostaria de passar para vocês, que a gente pode fazer num outro programa, né? Inclusive, os acidentes, apesar deles se cuidarem, muitos acidentes aconteceram, né? Aquele negócio de tacar o dedo no olho, aquilo ali o Moe estava passando, aí eles estavam jogando xadrez, né? Os outros dois atores estavam jogando xadrez, ele viu essa brincadeira, ele fez e acabou dando certo. A mesma coisa torta, né? Jogar torta na cara, ele se especializou, né? Tanto é que nos programas de variedades sempre pediam para ele jogar torta no manequim, ele não errava uma, né? E hoje ele é ovacionado pelos jovens. Eu vejo aí que o pessoal que assiste, o pessoal não acredita que é um filme tão gostoso, tão legal. E naquela época era difícil, porque o pessoal criticava, né? Os bandos americanos naquela época era qualquer violênciazinha, qualquer coisa, eles vetavam. E Os Três Patetas sobreviveu. Tem uma história longa, foi quase 50 anos só de cinema e televisão, fora teatro. Então são histórias que dificilmente a gente, hoje em dia, para acontecer a trajetória deles, é muito difícil. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Para a gente apresentar um pouco mais esse trio, ou esse sexteto, né? Que marcou a história da televisão, marcou a história não só da televisão, mas do cinema, mas principalmente da televisão. E do cinema, na época, né? Depois dos anos 50, com o advento da televisão, eles começaram a fazer mais filmes para televisão, né? Começou a passar mais para televisão, aí que alavancou, e as novas gerações nunca deixaram que eles caíssem no esquecimento. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado.
assistam, né, uma olhada no YouTube e passa na televisão, nas TVs aberta e fechada. Se vocês procurarem, sempre está passando um filminho dos Três Patetas. E é gostoso de ver. Né? Eles faziam com amor. Ok, pessoal? Então, um abraço, fiquem com Deus e espero que vocês tenham gostado, porque esses aí são mito. Ok, pessoal? Um abraço. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário.